sou a Denise e o nosso trabalho é sobre polímeros condutores de eletricidade. Nesse trabalho nós vamos falar sobre a sua história, propriedades, aplicações e etc. Os polímeros condutores são polímeros orgânicos que conduzem eletricidade. Tais compostos podem ter condutividade metálica ou podem ser semicondutores. A maior vantagem dos polímeros condutores é a sua processabilidade, principalmente por dispersão. Polímeros condutores. O uso dos polímeros condutores vem aumentando bastante com o passar do tempo. Esses materiais que combinam propriedades típicas de plásticos com propriedades ópticas e elétricas de metais e semicondutores inorgânicos também possuem uma outra classe, conhecida como polímeros intrinsecamente condutores, que são considerados como uma nova classe de materiais, chamada também de metais sintéticos. São formados por cadeias com duplas ligações insaturadas conjugadas, que permitem o fluxo de elétrons em determinadas condições. Agora eu vou falar a história. Somente na década de 70 foi possível a síntese de uma classe polimérica que conduzia eletricidade. Tudo aconteceu no laboratório do Instituto Tecnológico de Tóquio em 1976. Com o intuito de sintetizar o poliacetileno, um estudante acidentalmente utilizou uma quantidade 1000 vezes maior de catalisador do que é utilizada normalmente, gerando um lustroso filme prateado, parecido com uma folha de alumínio. Um ano depois, tendo sido feita a dopagem com o iodo, foi observado que o filme prateado flexível se tornou uma folha prateada dourada, cuja condutividade elétrica era sensivelmente aumentada. Na década de 80, foi possível aumentar ainda mais a condutividade do poliacetileno. Foi usado um novo catalisador e, após dopagem, perceberam que conseguiram uma condutividade parecida com a do cobre metálico em temperatura ambiente. E assim, outros polímeros condutores foram preparados. Propriedade de condução. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia do polímero. Na conjugação, as ligações entre os átomos de carbono são alternadamente simples e duplas. Cada ligação contém uma ligação sigma, que forma uma ligação química forte. Por outro lado, cada ligação dupla também contém uma ligação pi, menos fortemente localizada e por isso mais fraca. Entretanto, não basta que o polímero tenha ligações duplas conjugadas. Para que ele se torne condutor elétrico, tem que ser perturbado, tanto por meio da remoção de seus elétrons, oxidação, como por meio da inserção de elétrons, redução. Esse processo é conhecido como dopagem. Aplicações. Devido à alta aplicabilidade dos polímeros condutores, o desenvolvimento da pesquisa sobre esse assunto ainda está em crescente. Os polímeros condutores têm um vasto número de aplicações, podendo trazer benefícios nas áreas tecnológicas, sociais e ambientais. Na eletrônica, podem ser aplicados como baterias, sensores e dispositivos microeletrônicos. No campo da medicina, os polímeros condutores podem ser utilizados para a fabricação de músculos artificiais, biosensores, entre outros. Os polímeros condutores têm essas e muitas outras aplicações. Nós temos 3 polímeros condutores mais conhecidos. O primeiro é o poliacetileno, que ele é um polímero sintetizado pela reação do etanol, e ele é comercialmente conhecido como acetileno. Nós temos o polianilina, que ele é um dos polímeros mais promissores e por isso um dos mais estudados, que na verdade ele é uma família polimérica classificada por anéis aromáticos ligados por átomos de nitrogênio. E nós temos o polipirrol, que ele é obtido pela oxidação do pirrol. Síntese. Os polímeros condutores podem ser sintetizados por 3 métodos de polimerização: química, eletroquímica e fotoeletroquímica. Dentre esses métodos, a síntese química é a mais utilizada e industrialmente é mais vantajosa por possibilitar a produção de grandes quantidades de material. O nosso artigo fala sobre polimerizar o polipirrol usando como oxidante da polimerização surfactantes aniônicos e dessa maneira usar o polipirrol para absorver microondas. As amostras de polipirrol preparadas com os oxidantes cloreto férrico ou sulfato férrico na presença dos surfactantes aniônicos apresentam espectros similares. Esse comportamento é observado na comparação dos espectros mostrados na figura 2 do nosso artigo. Nos permite afirmar que as amostras apresentam absorções semelhantes e aparentemente nas mesmas posições. De maneira similar ao investigar em polipirróis preparados com os oxidantes cloreto férrico e sulfato férrico, na presença de surfactantes não iônicos, aniônicos e catiônicos,
verificaram-se que as variações observadas se referiam somente à intensidade dos picos. Com esse artigo, nós concluímos que os polipirróis sintetizados na presença de surfactantes apresentam valores maiores na degradação térmica. Adicionalmente, o ânion sulfato, independentemente do surfactante, apresenta valores maiores na condutividade elétrica. A correlação desses resultados sugere que o oxidante surfactante favoreceu no aumento da fração molar do polímero, e a preparação de blendas de polipirrol com resina epóxi resultou em materiais com propriedades absorvedoras de radiação eletromagnética. E esse foi o nosso trabalho sobre polímeros condutores de eletricidade. Espero que tenham gostado.